E o 7 ele tem isso de se autoanalisar, de se auto-perceber e de, com o tempo, conseguir diagnosticar, né? Fazer um autodiagnóstico dos seus traumas, dos seus, enfim, dos seus padrões, fazer um autodiagnóstico dos seus processos. E isso é o modo como o 7 amadurece. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Vamos lá, né? Aqui para a gente desenvolver essa série dos números de amadurecimento, o número 7, né? Como é que o 7 amadurece? Bom, tiro, porrada e bomba, né? O 7 não tem muito o que dizer. Primeiro que o 7, ele tem muitas vezes uma dificuldade, né? Sobretudo a primeira fase da vida, ele tem uma dificuldade no lidar com o amadurecer, porque o 7 ele já vem ao mundo com esse conflito entre equilibrar o que ele pensa e o que ele sente, né? E é um equilíbrio muitas vezes distante, um equilíbrio muitas vezes difícil. O 7, né, enfim, como eu falo muito aqui, né, o 7 ele corresponde muito a essa questão das leis herméticas, né, o que é o certo, né, o que é o dentro, o que é o fora, né, o hemisfério cerebral direito, o hemisfério cerebral esquerdo, o 7 tem muito esses aspectos. Para o 7, o amadurecer tem muito a ver com a experiência do questionamento. E por qual motivo? Porque só quando ele consegue ter a consciência de questionar o que ele sente intimamente e como ele vive esse sentido externamente, né? Só quando ele consegue fazer essa diáspora e realmente ter consciência disso, e do quanto isso influencia a maneira de pensar, a maneira de agir e a maneira de reagir. E quando o 7 entra no processo de questionamento do porquê ele se deixa levar por tal ou tais situações, ou por tal ou tais emoções, e quando, em paralelo a isso, ele começa a se perguntar, mas eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso assim, eu penso assado, e na medida que eu penso essas várias coisas, na medida que eu tenho esses vários pensamentos, essas várias percepções, isso não corresponde, né, racionalmente. Porque se eu penso uma coisa, mas eu sinto outra, ou quando eu sinto alguma coisa, isso não valida, né, o que eu sinto, ou quando o que eu sinto não valida o que eu penso, a partir daí o 7 começa a lidar também com o quê? Além dos seus conflitos íntimos, né? O 7 ele começa a lidar um pouco com a coisa do egoísmo, em muitos momentos, o que normalmente leva a uma sensação, um sentimento de solidão, né? Ou de distanciamento, e à medida que ele se distancia justamente das suas emoções e dos seus sentimentos, e muitas vezes entra num fluxo extremamente mental, racional, é quando ele começa a se dar por conta, né, do que às vezes ele está tentando esconder dele mesmo, né? E o 7 ele tem isso de se autoanalisar, de se auto-perceber e de, com o tempo, conseguir diagnosticar, né? Fazer um autodiagnóstico
dos seus traumas, enfim, dos seus padrões, fazer um autodiagnóstico dos seus processos. E isso é o modo como o 7 amadurece. E muitas vezes é um amadurecer que também está ligado à questão de desapego, né? A se questionar a respeito do valor e do peso das coisas que possivelmente ele acredita ou ele acha que são possíveis, que ele acha que são viáveis, das coisas que ele acha que, né, são valorosas na vida. E porque à medida que ele separa o que ele pensa do que ele sente, e à medida que ele entende a influência, né, porque o 7 ele precisa entender e compreender, né, e aí quando ele consegue fazer essa separação do que é esta influência de uma coisa, do que é e do como ele é influenciado, né, de como ele, ela, né, as pessoas que têm 7 no mapa recebem essa influência do externo, é quando elas optam, de fato, mergulhar profundamente na experiência ou de relacionamento com o outro, ou quando optam, de fato, mergulhar na experiência mental da relação com os outros e, para além, como o 7 tem essa capacidade de diagnóstico de si própria, né, de lidar muito fortemente com o eu, né, com eu, né, fico diante de tal e tal situação, é muito, muito, muito comum o 7 se deparar com a sensação, primeiro, de que estar só, agir só, viver só é algo muito bacana e, ao mesmo tempo, quando esse estar só passa a incomodar, passa a ser algo difícil, passa a ser algo incômodo, é quando se mergulha profundamente nas relações, nas experiências, e aí ao observar, né, o peso, né, e a necessidade de amadurecer e de autodescoberta por meio das relações, aí sim é quando o 7 chegou num processo de decantação e depois, mais tarde, né, num processo de sublimação dos seus sentimentos e das suas percepções, né? E é assim que o 7 amadurece, tentando separar, tentando compreender, buscando, né, solucionar aquilo que, dentro do seu contexto de vida, são suas metáforas, os seus objetivos e a cerne, né, do resultado consciencial das escolhas e das, enfim, percepções que se deixa ter, né, e que às vezes não acontece. Então, o 7 é um número muito curioso e muito difícil de amadurecer, não difícil de amadurecer, né? Porque o 7 ele amadurece muito, mas ele precisa desenvolver o autodomínio. Por conta do autodomínio do processo de amadurecimento, às vezes vão ser pessoas que vão bloquear as relações com os outros e por isso ficam muito sozinhos, muito solitários, e, numa outra medida, quando entendem que essa relação com o outro é justamente o que traz para si o processo de evolução, aí vão ser pessoas que vão mergulhar vertiginosamente nas suas relações, assim, de corpo, alma e conta bancária, e, enfim, com todos os prejuízos possíveis e imaginários, e com todos os ganhos
prováveis e possíveis, né? Mas, enfim, é assim que o 7 amadurece, né? Enfim, mas vamos lá, né? Vamos tocar aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite.